Começa agora o programa Educação Brasileira. O assunto do primeiro bloco é Grupo Lucchesi. No estúdio, Rodrigo Simon entrevista Paulo Fiorato, da Escola Estadual José Firpo, sobre a experiência de um grupo de ciência onde a resposta correta não é tão importante para um exercício quanto o raciocínio empregado. Os estudantes de uma pequena cidade de 20 mil habitantes no oeste de São Paulo estão tendo a chance de experimentar uma maneira diferente de aprender ciência. Na Escola José Firpo, em Lucélia, o mais importante não é a resposta correta para um exercício, mas sim o raciocínio que o aluno utilizou para chegar ao resultado. Esta e outras propostas de ensino foram reunidas no Grupo de Ciências Lucchesi, fundado por um grupo de professores, entre eles o professor Paulo Fiorato, que está aqui com a gente. Professor, muito obrigado pela presença. Realmente, o erro pode ser tão importante quanto o acerto para o aluno que está aprendendo física, por exemplo, professor? Essa história de trabalhar o erro começou numa palestra que a gente foi assistir, né? Eu acho que em Maringá, se não me engano, onde um professor, Rômulo Campos Lins, ele citou para mim a ideia de que errando que se aprende era uma técnica importante de trabalhar a sala de aula. Daí a gente foi conhecendo outros autores, né? Outros filósofos que falavam sobre isso, entre eles o Lucchesi. Foi aí que a gente começou a levar isso para a sala de aula tal, e a gente criou um projeto, né, pedagógico chamado Errando que se Aprende. Então esse projeto Errando que se Aprende foi crescendo, né, evoluindo dentro da escola, até que a gente começou a sentir outras necessidades, né? A ideia de trabalhar o erro, a gente fala que valorização do erro. Não é bem valorização do erro. A gente valoriza a tentativa. Eu falo muito para os alunos assim, nem para errar você presta? Presta. Então, erra aí, quero ver onde você está errando. Né? Então, a hora que você começa a analisar o tipo de erro que ele está cometendo, e ele também começa a participar dessa responsabilidade de estar dividindo, né, o porquê errou, né, o que ele está errando, o que pode fazer para mudar, né? Então, a gente começa a caminhar em função do conhecimento, e aí o erro se torna uma forma de ferramenta, né, de processo de aprendizagem. E a hora que ele menos espera, ele já está dominando o assunto. Né? Ainda que errando, se ele conseguir entender o porquê errou, em vez de decorar uma fórmula, ele compreendendo o raciocínio utilizado, isso vai favorecer ele no caminho. Então, antes eles valorizavam o acerto. Daí o que eles faziam? Estratégias para acertar, cola em cima de cola. Entende? Então, eles se especializavam em cola. Então, se eu saísse de uma sala de aula, deixasse uma atividade para eles fazerem, valorizando só o acerto, quem acertar tira 10, quem errar fica com 0, né? Eles iam se especializar em como acertar. E nisso, as falcatruas, né, tipo cola, não sei o que lá, papelzinho embaixo da perna, né, isso eles iam se especializar nisso. Agora não, a nota de quem acerta ou de quem erra é a mesma. E eu valorizo a tentativa, né? Isso numa sala de aula, tá? E alguns projetos que a gente vai desenvolvendo em paralelo à sala de aula. Agora, o projeto, essa é uma questão que chama a atenção, mas não é a única que distingue o grupo. Por exemplo, vocês têm lá um laboratório onde você consegue trazer o estudante para uma realidade mais próxima. Na verdade, despertar nele o interesse pela ciência, que algumas vezes é algo tão abstrato, é isso? Na realidade, são frustrações que a gente teve na escola, né? E que a gente acaba tendo a chance de dar oportunidade para o aluno não ter essa mesma frustração. Eu achava que, por exemplo, que eu ia para uma aula de ciências, eu ia fazer experimentos, né? Daí eu chego para os alunos hoje e falo assim, vocês têm vontade de fazer experimentos? Tem. Então, monta um experimento e traz para a gente ver. Quer dizer, ao invés da responsabilidade de ficar do professor montar e levar prontinho, o aluno naquela posição passiva, né, tentando olhar só, ele monta e ele apresenta para a classe. Ou então ele monta e apresenta numa feira de ciências. Então, ele começa a fazer parte, né, de um grupo de pessoas da escola que vai estar ensinando ciência para as outras pessoas. A gente fala que a gente coloca o aluno numa posição mais ativa, né? Numa forma mais dinâmica de aprendizagem. Por exemplo, o laboratório, me parece ter uma cadeira, algo muito simples, que consegue fazer com que o aluno entenda uma propriedade. Sim. É isso mesmo? Então, a gente aproveita experimentos que já existiam na escola antes da gente montar o grupo de ciências e aproveita também os experimentos novos que foram aparecendo conforme o grupo foi criado, né? E, portanto, a cadeira ela já existia na escola, alguns professores antigos, né, os professores de física, de química antigos da escola já tinham bolado essas coisas, já tinham até trabalhado isso em sala de aula, mas ficou encostado, estava lá no laboratório guardado, né? E a gente trouxe todo esse material que estava
entre aspas, guardado, às vezes aproveitado numa sala ou na outra, né? Mas em feira de ciências, às vezes, nem tinha feira de ciências propriamente dita. A feira de ciências, às vezes, era repeteco uma da outra, todo ano a mesma coisa, né? E, portanto, a gente começou a olhar para esse material, trazer esse material para a sala de aula, para as apresentações de feira de ciências, né? E também criar outros experimentos. Essa cadeira serve para quê, professor? Eu acabei passando por ela. Na realidade, é uma propriedade que fala sobre movimento de rotação e o raio, né? Então, conforme você tem o raio grande, a rotação é pequena, né? Conforme você fecha os braços, encolhe as pernas, o raio diminui e a velocidade angular aumenta, né? Mantendo a velocidade linear que a gente chama. Bom, isso na teoria, talvez para alguns alunos não ficasse algo tão interessante, mas testemunhando ali... A hora que ele está na cadeira, girando ali, ele sente, né, a movimentação aumentar, né, a rotação aumentar, então dá essa surpresa. Bom, a teoria sem dúvida é importante. Agora, uma vez que ele tem a possibilidade de aplicá-la e a aula ficando mais divertida, ele aprende mais fácil a teoria também? Eu costumo dizer que duas pernas do mesmo corpo, né? Você tem teoria e prática, daí que você caminha. Se você tiver só a teoria, você vai estar pulando numa perna só. Se tiver só a prática, também complica. Você precisa de ter um equilíbrio das duas, né? Agora, e essa ligação, eu vou até chamar de emotiva, enfim, esse laço que se cria no grupo, isso faz com que ex-alunos mantenham um certo vínculo com o grupo depois de formados, talvez até seguindo por uma carreira acadêmica na universidade? Esse é um ponto assim que eu considero um dos mais importantes do grupo, né? A gente não perde o vínculo com esse aluno. Então, ele é aluno hoje, ele vai para uma universidade depois, né, e ele mantém esse contato com a gente. Às vezes, na faculdade que ele está trabalhando, na universidade que ele está trabalhando, tem um evento. Ele faz convite para a gente visitar o evento que está tendo lá na faculdade. Então, a gente monta um ônibus, né, e a gente vai visitar. Então, existe esse laço. O dia que a gente tem uma expedição, como é que chama? Uma viagem, né? Fora, a gente também faz convite para esse cara estar trabalhando. Então, ele interage com a gente o tempo todo, o quanto ele quiser. O quanto ele achar que pode, ele pode interagir com a gente. Então, ele se forma, depois de ter se formado um profissional, ele já volta para o grupo também como profissional. A parte de comunicação, eu lembro que a gente tinha um problema muito sério de comunicação interna, e uma menina que ela se formou em comunicação, ela falou, professor, está faltando um tráfego aí nessa história. Então, foi onde a gente criou o setor do tráfego de informações, né? Onde o grupo começou a ficar mais dinâmico. Um cara não falava com o outro não falava com o outro, não estava fazendo trabalhos isolados, né? Quando foi criado o tráfego por sugestão de um ex-aluno, o grupo ganhou dinamismo, né? Então, a coisa mudou muito depois desse dia. Então, isso aconteceu por causa de um ex-aluno que já estava fazendo faculdade e tal. E a gente estendeu esses convites, né, para ex-alunos também, para os alunos antigos da escola, né? A gente tem... Que estavam lá antes mesmo desse grupo existir, é isso? Tem aluno que se formou na década de 60, que hoje já se aposentou como físico nuclear, tá? Que no caso é o George Galetti, né? Ele interage com a gente mesmo depois de se aposentar como físico nuclear, como eu coloquei. Ele é, né? do Instituto de Física da USP, é isso? Instituto de Física Teórica de São Paulo. Ele está ligado à Unesp de São Paulo. A Unesp. E ele, inclusive, tem um telescópio utilizado lá que ele que deu, foi isso? Ele doou para a gente, isso. Então, para a gente poder juntar grana, para poder comprar um telescópio daquele tipo, não tinha possibilidade, né? Então, ele percebeu o que estava acontecendo e falou, olha, Paulo, é a minha maneira de colaborar, está aqui, o telescópio é de vocês. Enquanto vocês estiverem usando, é de vocês. Isso, o senhor diria que passa um pouco por ele perceber a seriedade do trabalho na escola? Sim. Confiar, ele sabe que esse equipamento vai ser bem utilizado? Ele sabe que o que está sendo feito é levado muito a sério, né? Apesar da brincadeira que a gente faz com a molecada, às vezes como é que chama assim, deixa ele bem à vontade, né? Mas ele sabe que existe uma seriedade muito grande em cima disso. Tá? Professor, o senhor é membro do Núcleo de Ensino de Física da Unesp. Isso. Essas ideias de Presidente Prudente, essas ideias todas e a maneira como elas são aplicadas, o senhor leva tudo isso para o núcleo, isso é muito discutido lá, o senhor deve um pouco ao núcleo esse pensamento todo também? Na realidade é uma troca realmente, né? Esse é um ponto importante também, Rodrigo, né? O professor, normalmente, quando ele se forma na universidade, né, ele se desliga da universidade e vai para a escola lecionar de uma forma solitária, né?
Quando a gente continua fazendo parte de grupo de estudos, né, nas universidades, então a gente está alimentando o tempo todo o nosso trabalho. E o que a gente consegue aqui, a gente leva para lá também. Então, eu lembro que a forma de avaliação que eles fizeram num trabalho com a gente foi onde o estopim para a gente poder mudar a forma de avaliação dentro da escola. Então, o erro como matéria-prima da aprendizagem não saiu da minha cabeça, né? Então, foi o contato com as universidades que deu essa ideia para a gente levou para a sala de aula, aplicou isso, a forma que foi aplicada foi uma forma inédita, e aí a universidade agora está se beneficiando dessa forma inédita de aplicação. Então, a gente está o tempo todo interagindo com a universidade. Me admira, assim, né, o professor que está na escola lecionando e não sente vontade de interagir com as universidades. Ele fica naquele trabalho solitário o tempo todo, né, e não tem com quem dialogar. Puxa vida. Como é uma que, vida solitária. Então, alguns autores citam essa solidão que alguns pesquisadores e alguns professores têm, né? Então, a gente está tentando quebrar isso também. A gente não pode estar trabalhando de forma solitária. Criar grupos de estudos numa universidade e o professor da escola de ensino médio está fazendo parte desses grupos é importante tanto para eles quanto para a gente. Então, é uma interação muito produtiva. Assim, né? como eu imagino que alguns professores fiquem um pouco receosos de procurarem a universidade, talvez imaginando que não haja interesse por parte da universidade. O professor que está ouvindo aqui o senhor falando de tudo isso, gostou, achou uma boa ideia, entusiasmado, talvez queira aplicar algo semelhante na escola onde ele leciona. Seria bem recebido lá por vocês na escola para aprender um pouco, mostrar a prática? Então, na Unesp de Presidente Prudente, esse grupo que é o NEF, né, Núcleo de Ensino de Física, a gente está o tempo todo convidando professores. Só que, por exemplo, a gente não tem uma verba destinada para isso. Né? O professor, para ir para lá, ele não vai receber nada. Às vezes, nem o combustível a gente não consegue pagar. Né? Mas é o seguinte, todo mundo está sendo beneficiado. Então, eu, como professor, vou falar, será que vale a pena eu gastar R$50 para ir para Prudente e voltar? Né? Mais alimentação que eu vou gastar ali numa lanchonete, alguma coisa desse jeito, para poder estar tendo essa interação? Os encontros são feitos de 30 40 dias aproximadamente. Uma vez cada 40 dias, você ir gastar R$50 para voltar para a sua capacitação e você também fazer um trabalho de interação com a universidade, não é tão caro assim. Então, a gente acaba realmente tirando dinheiro do bolso para poder estar interagindo com a universidade muitas vezes. Pode existir alguns trabalhos que sejam financiados, né, que a gente tem até bolsa para fazer isso. Mas se a gente ficar esperando a bolsa e a bolsa não acontece, você vai ficar parado. Então, espera. A gente acaba tendo um pouquinho de força de vontade, além do normal, né, que o pessoal fala que vocês são loucos, sair de Adamantina, vir para Prudente, num sábado, ficar aqui o dia inteiro estudando junto com a gente, sem receber nada. Puxa vida, será que eu não estou recebendo mesmo? E a parte de interação, a parte de conhecimento, se não tivesse contato com a universidade, o meu grupo de ciências, né, eu falo meu assim porque a gente está muito perto dele, né, o nosso grupo de ciências de Lucélia já teria morrido. Então, eu não vejo dessa forma. Eu acho que tudo que a gente estiver fazendo, mesmo que a gente tenha um certo gasto, isso vai trazer benefícios para o nosso trabalho, para a nossa formação, e a gente tem que estar investindo nisso. Não tem como você trabalhar tão isolado assim, tá? Professor, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado por vir até a Universo TV para contar um pouco dessa experiência. Tá, eu agradeço, Rodrigo, tudo que vocês têm feito aí, a gente fica à disposição. Começa o segundo bloco do programa Educação Brasileira. O assunto é férias com ciência. No estúdio, Rodrigo Simão entrevista Fernando Trigo, da Casa da Ciência do Hemocentro de Ribeirão Preto, sobre o projeto que leva a pesquisa científica a alunos e professores da rede básica de ensino. Em uma cidade do interior de São Paulo, muitos alunos do ensino básico pensam em ciência mesmo durante as férias. Quem nos conta como conseguir essa façanha é Fernando Trigo, professor da Casa da Ciência da USP de Ribeirão Preto. Professor, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo, tudo jóia. Como vocês levaram esses alunos a pensar em ciência, praticar ciência bem durante as férias? Que projeto é esse, professor? Esse programa, né, é o Quinto Férias com Ciência, né, que acontece em Ribeirão Preto, e quem coordena é a Casa Ciência, né? Então é uma proposta de atividades aí pontuais, né, normalmente em janeiro e julho, em que a gente tenta propor algo diferente para o aluno para realmente aí não ficar parado, né, na atividade. Esse ano, o tema
do encontro foram sistemas dinâmicos naturais, entre a organização e a desorganização, que a gente tentou trabalhar aí com 2 temas, né, que de repente a gente pensa que não são tão próximos, né, mas na verdade a gente tentou ali cutucar um pouquinho e levar o aluno a fazer algumas analogias e pensar sobre modelos biológicos, né? Esse projeto Férias com Ciência está dentro de um projeto maior que é o Casa da Ciência. O que é exatamente Casa da Ciência que funciona lá em Ribeirão Preto? Isso, a Casa da Ciência é um projeto educacional, né, que é desenvolvido dentro de um centro de pesquisa, que é o Hemocentro. Então, ela tem como função fazer a parte de extensão dos projetos de pesquisa. Então, trabalha com difusão, divulgação dos resultados alcançados por pesquisadores e pelos próprios alunos, professores e outros que estão envolvidos com os programas. E um dos objetivos é justamente aproximar ou despertar o interesse de crianças, estudantes do ensino médio fundamental, para a prática científica, é isso? Eu acho que a partir do momento que você coloca ali para o aluno um problema acadêmico, de investigação, então o pesquisador está em contato com o aluno, levanta a pergunta, levanta hipóteses, e o aluno se sente instigado a investigar e ele passa a resgatar os conceitos básicos, muitas vezes, que ele traz, ele consegue fazer uma parte mais aplicada, né, vamos dizer, de conhecimentos muito próximo ao que acontece na pesquisa, né, que a pesquisa começa como? Com uma pergunta. Então, as propostas de todos os programas é justamente instigar essa pergunta, essa hipótese do aluno. Férias com Ciência, esse projeto que a gente citou, como funciona na prática? Ele é um projeto aberto a estudantes do ensino público, quem quiser pode se inscrever. E o aluno faz o que nessas férias lá estudando exatamente? O Férias com Ciência, vamos dizer, cada edição teve um formato. Então, teve edições mais compactas, edições mais longas, mas a proposta é sempre a mesma, né? Tem muita bancada de experimento, muitas perguntas, algumas exposições, oficinas de modelagem, esse ano a gente teve, né? Mas são alunos com mais de 12, 13 anos, podem participar de qualquer rede de ensino. Eles vão e a gente propõe sempre uma atividade com o pesquisador, com o especialista, né? Com quem produz o conhecimento, né? Então, ali a gente tenta colocar situações que talvez desafie e deixe ele assim, com muitas dúvidas, que vá para casa pensando e fazendo ali algumas analogias. Ou seja, mostra para ele que a ciência não é algo que está tão distante, pode estar muito mais próximo do cotidiano dele do que ele imagina, é isso? Com certeza, ele consegue perceber que o pesquisador não é o rapaz ali de jaleco, o cientista maluco. O cientista maluco, exatamente. Ele começa a ver a pesquisa aí com outros olhos e enxergar, às vezes até a mãe na cozinha ali desenvolvendo algo muito próximo que é feito num laboratório, por exemplo. Tem outros projetos da Casa da Ciência, por exemplo, um chamado Adote um Cientista. Como é isso? Exato, eu acho que o Adote um Cientista, vamos dizer, é o carro-chefe hoje da Casa Ciência, né? Acho que é o que mais dá força, sim, para os outros programas, né? Porque ele serve de eixo integrador de programas que utilizam toda aquela estrutura para desenvolver, né? O Adote é um programa que começou em 2005, não é um programa tão recente, né? E ele tem a finalidade de realmente aproximar o pesquisador do aluno, né? Então, em palestras, em atividades conjuntas, né, existe aí uma troca ali de conhecimento. O pesquisador que participa aprende, e o aluno que participa também aprende, né? Então, existe essa troca e esse convívio com a pesquisa, né, que é muito interessante como resultado. E essa troca, enfim, esse contato inicial do aluno com o pesquisador mais graduado, se dá em um dia somente ou esse contato pode se prolongar e manter existir um contato prolongado entre aluno e cientista? O Adote é um programa mais regular, vamos dizer. Ele acontece praticamente o ano todo, né? Então, ele se baseia em encontros semanais, né? Então, um dia por semana, os alunos comparecem ali e têm esse contato, né? Então, é um dos programas regulares. O Férias, por exemplo, é algo mais pontual e justamente foi pensado para aqueles alunos que não podem participar do Adote, então a oportunidade de ter contato com a Casa Ciência de alguma forma, né? Bom, tem um outro aqui que é o Pequeno Cientista. O que é exatamente isso? O Pequeno Cientista é um programa que foi pensado em 2010, mas a gente sente uma dificuldade, né,
de implantá-lo, né, de colocá-lo na prática. E o ano passado a gente conseguiu isso, a gente conseguiu amarrar em conjunto com os demais programas, de modo a fazer com que ele acontecesse posteriormente ao ADOT. Então, no começo da tarde, o aluno tinha a palestra, tinha um contato ali com o pesquisador, e depois desse contato, os alunos ali eram divididos em grupinhos e cada grupo de aluno desenvolve um projeto de investigação. Então, o foco do Pequeno Cientista é uma iniciação científica, algo muito próximo de uma iniciação ou uma alfabetização científica, né? O aluno, ele é instigado a trabalhar com hipóteses, ir para campo, comprovar, validar ou não. Então, é algo muito próximo ao que é proposto na pesquisa. Né? Ele vai começando a entender como se faz ciência de fato, enfim. Exato. E já colocando em prática, já aplicando aquilo com a supervisão de um pesquisador. Exato. Inclusive, esses dois programas também têm muitas trocas, né? Muitas vezes o que é discutido no ADOT é levado no pequeno, o que é visto no pequeno é levado no ADOT, e assim você cria essa discussão que não é restrita a um projeto. Inclusive, como eu disse, muitos resultados que são obtidos nesses dois programas vão para o site, vão para os jornais, que são outros formatos aí que a casa tem também, que busca divulgar os resultados dos alunos, né? Porque mais importante do que gerar esses resultados, eu acho que é importante divulgá-los para que outros aprendam também, né? Criar essa memória educacional que muitas vezes a gente não encontra no Brasil, né? Eu acho que é muito ausente, né? A pesquisa, eu acho que ela tem um grande avanço, né? Porque ela tem uma memória. E a nossa educação, eu acho que, a partir do momento que criar uma memória, acho que teríamos outros resultados. Pois é, tem até aqui alguns exemplares. Esses são os jornais produzidos a partir desses programas, é isso? Exato. O Jornal das Ciências, Projeto Educacional CTC, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Centro Regional de Hemoterapia. E aqui vocês registram o trabalho que é feito com os estudantes, ou seja, ele põe em prática ali e depois vê essa repercussão e vê o trabalho dele também repercutindo e sendo discutido e registrado, é isso? Exato, é uma forma de divulgar o que o aluno está pesquisando ali naquele ano, naquele momento. Então, você, da mesma forma que na pesquisa você tem um artigo, você tem um congresso, a Casa Ciência tem ali um mural, tem um jornal, tem um espaço para o aluno também divulgar. No caso do jornal, tem uma parte que é o trilha, que é o central, que é destinado só para os alunos, então normalmente são produções ou resultados diretamente com alunos, e outros que são resultados que estão permeando ali os programas, né? Então, ele tem essa característica de tentar divulgar alguns resultados. É um começo, vamos dizer, perto do que a gente consegue obter de resultados, de encontros. Só para ilustrar um pouquinho, Rodrigo, o ano passado, só de atividades com alunos foram aproximadamente 70 dias do ano, ou seja, quase um terço de ano letivo, só com atividades com aluno. Só que o que a gente consegue divulgar ainda é muito pequeno e a gente tenta investir, né? Mas o grupo é pequeno, né? Eu não falei um pouquinho do grupo, né? Explica para a gente o que é Casa da Ciência, quem financia, está ligado diretamente à USP, à Faculdade de Medicina, como começou tudo isso? A Casa Ciência foi um projeto, né, enviado em 2000, né, pelo Hemocentro para participar como um centro de pesquisa, ali, participar dos 10 CEPIDs que estavam saindo pela FAPESP, né, no edital, né? Então foi escrito o projeto, foi aprovado e a Casa Ciência ela nasce como a extensão desse projeto destinado à extensão, à divulgação científica, né? Então é o lado do Hemocentro aí que tem uma preocupação aí de divulgar os resultados alcançados, né? Então ela surge em 2001, perpetuou, continua até hoje, né? Mas já participamos de vários outros projetos, né? Então, já teve financiamento do CNPq, projeto Fundação Vita, então outros, ou a própria USP também, já teve vários. Dependendo os projetos, né? Por exemplo, tem o Folhetins, é um ramo, e por aí vai, né? Entendi. E dá para fazer um balanço de quantas crianças passaram por essa experiência ao longo desses quase 12 anos?
É possível, sim, a gente estimar em contato direto, né? Mas a partir do momento que você também trabalha com professores, você tem um desdobramento e resultados nas escolas que fica muito difícil mensurar. Mas participação direta em programas como o ADOT, pequeno, que envolve uma maior aproximação do aluno, mais de 1.800 alunos já participaram. E se a gente for contar, considerando as semanas nacionais, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né, que é desenvolvida em outubro, aí esse número passa para mais de 10 mil alunos participando. Você está lá há 10 anos, é isso? Isso, agora em abril faz 10 anos. Você já, enfim, testemunhou algum garotinho que chegou lá pequenininho, curioso, interessado, foi avançando e acabou chegando até a universidade e está aí, ainda em início, claro, mas já numa carreira científica? Sim, na verdade, ali no próprio Hemocentro nós temos, não um, mas pelo menos, me vem aqui a memória, pelo menos 4 casos de alunos que continuam participando ali ou na parte de pesquisa ou fazendo a graduação e na Casa Ciência, mas hoje nós temos alunos que já estão no doutorado, temos alunos que estão participando da equipe da casa, então eles vão, fazem sua formação, retornam, então tem esse feedback. O problema é que muitas vezes a gente trabalha com o aluno quando ele está muito novo, depois o ensino médio perde o contato e você acaba perdendo o resultado. Muitas vezes você só fica sabendo depois, né? Mas tranquilamente mais de 20 alunos aí já estão na universidade, considerando os dados mais recentes. Né? Esses alunos, muito possivelmente, não seguiriam essa trajetória se não tivessem esse primeiro contato, não enxergariam como uma possibilidade a carreira científica, é isso? Muitas vezes os alunos demonstram e fazem o depoimento, né, que realmente ter participado de um projeto que o aproximasse da pesquisa mudou a forma dele pensar até quanto a perspectivas futuras, né? Que ele vê que de repente ele nunca tinha pensado em fazer biologia, de repente estava fazendo, então tem muitas situações, né? Tem vários exemplos também que podem ser dados assim de manifestação do aluno, que eu falei que a Casa Ciência trabalha, né? Muito com a manifestação, que demonstra ali um resultado que você não encontra. Quando um aluno está ali dando o seu depoimento e fala, ó, essa flor que está aqui no meu lado no arranjo, na verdade, quando eu vejo ela, eu não vejo mais a flor que eu via na apostila, mas enxerga de outra forma, são resultados que a gente alcança, que tem um âmbito qualitativo que não tem preço, né? Então, é algo que mexe muito e dá o estímulo, né, de continuar. Fernando, parabéns pelo trabalho de vocês lá. Muito obrigado pelas informações e por vir até a Univesp TV. Imagina, Rodrigo, gostaria de agradecer também muito pelo convite, né, e a oportunidade de estar falando um pouquinho aí da Casa Ciência e desse grupo que busca aí, acho que investir na educação, né? Acho que é com certeza algo que a gente tem que investir, né? Obrigado. Fim do programa Educação Brasileira. Produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.